Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Musical. Estamos em mais um programa aqui, hoje com uma convidada especialmente trazida para cá para impactar o teu coração, para mudar a tua tarde, tua manhã, tua noite, não sei que horário você está assistindo isso, mas eu acredito muito que ela tem algo do céu para transmitir para a gente aqui hoje. É a GL. Dá um olá pessoal aí, GL. Olá, gente. GL é uma irmãzinha que eu conheço há muitos anos. Ela, apesar de tão jovem, tem uma experiência muito forte na sua vida. Ela lidou com situações quando ela nasceu, ela já entrou com um desafio, um risco de morte muito grande, e isso rendeu para ela uma série de questões que a fizeram ser mais do que qualquer outra pessoa que você conhece, uma vencedora. Conta pra gente um pouquinho da sua história, GL. Você, quando nasceu, teve uma situação de saúde, não foi? Então, o que acontece? Eu nasci muito prematura, né? A minha mãe teve muita dificuldade na minha gestação. E aí, com 6 meses e meio, a bolsa dela veio estourar, né? Aí não teve jeito, tentou segurar. E aí, em um determinado momento, os médicos falaram assim, ou você, né, tem o bebê, ou morre você e a criança. Bebê, você tem outros, agora a sua vida a gente já não pode garantir, né, se não tirar. Uau. Aí assim foi feito, mas para os médicos, eles falaram, ó, não vai sobreviver nem um dia, nem 24 horas. E assim foi passando. E detalhe, eu nasci com 950 gramas, né, eu era bem pequenininha. Quantas semanas? Quantos meses você tinha? 6 meses e meio, não tinha nem completado 7 ainda. Uau. Entendeu? Então, aí eu fiquei, né, na incubadora o tempo necessário para poder completar os 9 meses. Só que aí quando eu tive alta, tudo, só que o que acontece? Eu fiquei com uma sequela pelo fato dos médicos não terem percebido, né, porque estavam lutando, né, comigo entre a vida e a morte, e aí não perceberam, né, a sequela que eu fiquei, né, que foi um problema de visão, um descolamento de retina, né. Então os médicos estavam focados em manter a sua vida ali. Sim. E aí nisso eles não perceberam que havia uma outra questão que precisava ser resolvida também. E tinha que ser rápido isso, não é? Sim, até 1 mês só. E aí, quando é que foram perceber isso, Gê? Aí, quando perceberam, eu já tinha 8 meses, né? Aí já não tinha mais jeito. Aí a minha mãe me levou até um oftalmologista aqui da cidade. Porém, ele disse que teria que ir para São Paulo. A São Paulo, só lá teria o tratamento necessário, tudo. Quando chegou lá, o oftalmologista que atendeu falou que não tinha mais jeito, que teria que ter operado até 1 mês. E aí, no caso, já havia uma cicatriz, né? O problema já cicatrizou. Então, o que foi a sequela? Do olho direito, eu perdi a visão total. E do esquerdo eu tenho 40%. Uau! E, gente, mesmo assim, GL é uma adoradora. Ela tem impactado há alguns anos nossa igreja local com louvores que têm sido entoados por essa vida que é uma vida resgatada, vitoriosa de tantas situações, né? Teve vitórias sobre tantas circunstâncias que poderiam ter levado embora sua vida, mas que hoje ela está impactando, né, outras vidas com essa presença, com essa marca do milagre de Deus na história dela. E você gosta de música desde novinha, não é, Jair? Canta desde pequenininha, não é? Desde pequenininha. Eu sempre cantei na igreja, né? A gente era da Assembleia de Deus. Então a gente cantava, eu mais a minha irmã, a gente sempre gostou muito de cantar na igreja. Só que eu continuei, né? E ela não. Ela foi mais pro lado da dança, Com quantos anos você começou a cantar, mais ou menos? Então, pequena eu comecei com uns 6 anos. Mas firmar mesmo, assim como hoje, né? Comecei com uns 15, que aí eu solava nas igrejas, né? E aí até que com 17 anos eu me batizei e comecei a cantar no louvor da igreja, né? Que maravilha! Então, e a gente é muito abençoado pela vida da GL. Agora que a gente te conheceu um pouquinho, GL, me fala uma coisa. Aqui a gente sempre conversa sobre uma canção. Nós sempre trazemos uma canção para falar um pouquinho sobre ela. Existe esse processo todo que você viveu aí do seu ingresso no ministério aos 15 anos,
da decisão pública por Jesus no batismo aos 17, nesse processo todo aí, existiu alguma canção que marcou você, assim, bem fundo no teu coração? Sim, foi Águas Purificadoras do Diante do Trono, né? Porque além da letra em si, que eu acho que é uma letra muito forte, fala sobre cura. Maravilhosa essa canção. E ela marcou porque foi a primeira canção que eu ministrei no Ministério de Louvor mesmo, assim, a primeira canção num domingo à noite, eu lembro, a primeira escala minha de domingo à noite. Então foi uma canção que realmente o Senhor fez mover aquele dia na igreja, e foi uma canção que me marcou muito. Uau! Gente, é muito linda essa música. Eu quero que você conheça essa canção da qual ela está falando também, e eu vou pedir para você escutar isso com toda a sua atenção. Curte aí agora, só para você entender que canção é essa que a gente vai falar agora. Se liga! Olha que maravilha, gente, que louvor maravilhoso. Essa música, ela realmente impactou também a minha vida. Quando eu estava nos meus anos de adolescência, quando foi lançada essa canção, me lembro que ela foi, na verdade, para o Brasil, né? Uma canção muito abençoadora, que trouxe vida mesmo, como a própria letra dela disse. Mas vamos pensar uma coisa tão interessante, é a letra dela, não é? A gente vê ela dizendo, existe um rio que flui do teu grande amor. Começa com essa afirmação. Sim. Ela afirma que existe um rio. Essa afirmação, existe um texto no Apocalipse, se eu não me engano, que traz essa canção, que traz essa afirmação, na verdade, conta que existe esse rio que flui do trono de Deus. Eu vou encontrar aqui, só para poder a gente falar melhor sobre isso. É muito bonito mesmo, né? Quando a gente consegue perceber que as canções... Apocalipse 22, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. João está contando, né? A visão que ele teve desse rio que saía do trono de Deus. Eu não sei como é que é isso, né? Essa coisa muito misteriosa, que a gente vai conhecer quando um dia chegar lá. Mas é maravilhoso a gente pensar que existe esse rio. Esse rio ele não é uma invenção da canção, não é uma coisa que a pessoa que estava escrevendo compôs ali para trazer uma ideia, para fazer uma alegoria, não. É um rio que realmente existe. Não sei se é um rio caudaloso, grandão, né? Ou se é um rio, um filete de água cristalina, não sei como é que é esse negócio. Ele não fala aqui no texto, né? Mas ele conta que quando Jesus estava mostrando, Jesus ressurreto, mostrando ali para João aquelas últimas coisas, ele viu esse rio. Você já imaginou como pode ser isso, Fiel? Eu acho que nunca passou no coração do homem, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a gente não tem noção. Chegou quando chegar lá mesmo. Deve ser muito lindo, com certeza, mas não é nada aquilo que a gente imagina, né? Verdade. E ela fala, existe um rio que flui do teu grande amor. E ela vem, como é que é? Águas que correm do trono. Não é isso? Águas que curam, que limpam. Isso. E ela começa falando, por onde o rio passar, tudo ele vai transformar. Sim. Ela traz uma situação nessa canção, que essa jovem que canta isso, a pastora Ana Paula, ela é tanto a compositora quanto a intérprete também, não é? Sim. E ela traz essa situação de que o rio ele existe e ele pode passar, do ponto de vista espiritual, ele pode passar por nós. Nós podemos receber da purificação, podemos receber da limpeza, podemos receber do renovo que esse rio pode trazer para a gente. Igual o rio mesmo, um rio da terra comum, ele faz, né, onde ele passa, existe mais vegetação, os animais têm mais saúde,
transformação. A transformação. E esse rio passou na sua vida em algum momento? Você sentiu que esse rio de Deus passou por você? Sim, sim. Assim, na medida da nossa caminhada, a gente vai transformando em muitas coisas, a gente vai alcançando curas da alma, né? Principalmente porque lidar com pessoas e lidar com a vida em si é muito complicado, sobretudo quando há uma limitação. A gente enfrenta preconceito, a gente às vezes enfrenta rejeições, certas coisas. Então o rio de Deus, ele, sobretudo, não é a cura somente física, né? A cura de uma doença, mas também interior. Então, sim, hoje eu posso dizer que eu me considero uma pessoa curada, uma pessoa que, claro, cada dia que passa o rio do Senhor vai passando e vai, né, mudando cada vez mais. Mas eu sou muito feliz, né? Porque hoje, depois de 11 anos, vamos assim dizer, eu já posso ver, né, as consequências do rio de Deus na minha vida. Uau, que coisa mais linda. Gente, é assim, quando o rio de Deus ele passa, ele transforma a gente. Como diz a canção, ela fala, o rio está nesse lugar. Ela vai falando, né? Sim. E esse rio está nesse lugar. E quando ela fala que está nesse lugar, qual é o lugar? Qual será que é esse lugar a qual a canção se refere? É o lugar que você está ouvindo essa música. Pode ser o seu quarto, pode ser a sua sala, pode ser a igreja que você está ministrando ela. E eu estava lá no dia que GL ministrou essa canção, como muitas outras vezes, até cantando junto com ela também, não é? Sim. E quando essa palavra foi afirmada, quando houve essa afirmação, o rio está nesse lugar, parece que acontece uma coisa até mágica, né? Tem um clique. E é como se o rio de Deus ele se estabelecesse mesmo, como se ele viesse naquele momento para encher esse lugar que você está declarando ali, está afirmando que ele está. Ela continua falando, né? Sim. Agora que o rio está nesse lugar, o que eu posso fazer com isso? Qual que deve ser minha postura diante de um rio de Deus, um rio sagrado, um rio espiritual, um rio que eu não consigo ver, mas que ele existe, ele é real, está passando aqui nesse lugar, o que eu vou fazer agora? Beber. Quero beber do teu rio. E ela vem falando a canção, né? Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lavo meu interior. É maravilhoso. É. Gente, as coisas de Deus, elas são tremendas demais. E quando a gente bebe desse rio, quando a gente experimenta desse rio, é algo que realmente muda a nossa vida, muda a nossa sorte. Você tem a experiência, às vezes, de estar sedento, né? Quem nunca estava um dia na rua, longe de casa, sem carteira na mão, já passou um dia desse, de tarde? Aquele sol quente daqui da cidade, e a gente tem uma experiência assim, tá com sede, você não sabe, é angustiante. E a sede espiritual também é assim. Quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente começa a ter experiências com Deus, nós sentimos a necessidade diária de estar com o Senhor. Necessidade de beber do rio do Senhor, necessidade de experimentar as coisas dele, de saber o que ele quer para você hoje, aquele dia, naquele momento, não é? E essa sede, você identifica na sua vida, Thierry, essa sede espiritual, vontade, esse desejo de beber do rio do Senhor? Sim, é a busca, né? Quanto mais a gente busca, mais sede a gente tem, mais vontade de estar na presença do Senhor a gente tem, né? E isso tem que ser realmente na vida de todos nós, né? Que cremos em Deus, que estamos vivendo, né, a presença do Senhor, isso tem que ser uma busca contínua. Ontem foi até falado no culto uma passagem muito interessante que fala sobre a samaritana e que Jesus vira para ela e fala, se você soubesse, ela vai, né, Jesus pede água para ela, mas ele mesmo vira para ela e fala, se você soubesse que quem está falando com você, era você que pediria água, mas dessa água você nunca mais vai ter sede. Olha só, que coisa linda, gente. A água que a gente bebe e nunca mais tem sede. Não é? É muito precioso isso. Porque quando a gente recebe de Deus essa purificação, por isso que a canção ela chama assim, né? Águas purificadoras. E não fala isso na música, no corpo da música mesmo, nem na estrofe, nem no refrão, não existe. Não existe essa menção, não fala nada, no momento fala águas purificadoras, não tem isso. Mas é o conceito, não é? É a ideia central da canção. Eu acho muito interessante isso, quando as músicas elas têm um título que não tem em nenhuma parte, né? A maioria das músicas, o título dela é o comecinho do refrão ou o final do refrão, não é isso? Aquela mensagem que é repetida várias vezes na música, ela finaliza com aquele título ou começa com aquele título. E nesse caso, em alguns outros, não é assim. A gente tem, de fato, uma ideia central no título da canção.
E ela vem falando, né? Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou cantar um trechinho dela, Gélia, como é que é? Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Algum dia você já sentiu a sua própria vida fluindo nas águas do Espírito Santo de Deus, nas águas que fluem do rio do trono de Deus? Depende muito, em que sentido, sim. Ministrando, assim, sendo usada por Deus, sim. E fluindo essas águas através de você? Sim. A gente vê, sabe, quando as águas elas fluem através da gente, e você vê que a igreja está recebendo ali também. Sabe, você vê o reflexo na igreja, pessoas sendo tocadas. Então você está vendo que está fluindo, passando de você para as pessoas que já estão ali também recebendo. Gente, é maravilhoso isso é maravilhoso. E que você que está aí na tua casa possa realmente receber essa vida, essa fé, essa certeza de que Deus ele está com esse rio disponível para você também. Você pode beber desse rio. Aonde você estiver, você pode experimentar dessas águas purificadoras, você pode realmente saber que, como o Jael muito bem disse aqui, você pode ter nessas águas renovo e força para todos os desafios da sua vida. Ela que viveu desafios tão grandes, né, Jael? Sim. Quando bebê, claro que você não se lembra de nada disso. Você nem tinha consciência do que estava acontecendo na verdade. Sim. Mas só de crescer, ouvindo sobre um momento em que houve esse livramento de Deus, uma certeza de que Deus te amou e fez questão de você naquele momento, preservou a sua vida contra todas as perspectivas da medicina, contra todas as previsões dos médicos, a sua vida foi preservada, e ver a própria mão de Deus cuidando de você no seu processo de crescimento, te amparando mesmo diante de limitações, é muito precioso, não é? Sim. E você também pode, como ela, experimentar dessas águas, experimentar desse rio, dessa presença que está disponível para todos nós. Eu queria que ela deixasse agora um último recado para quem está nos ouvindo e nos vendo, para que realmente você tenha essa motivação, vendo aqui o exemplo dela, a história dela, de fazer como uma canção diz, de mergulhar nessas águas, de beber desse rio, dessa fonte que é Jesus. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, que é tão bom falar sobre Deus, é tão bom eu contar um pouquinho sobre a minha vida, né, sobre o processo. E eu quero dizer para você que você nunca desista. Nunca desista, porque não existe obstáculo para aquele que crê, para aquele que busca em Deus, tudo é possível. A própria palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Então hoje eu estou aqui, mesmo mediante as dificuldades, os obstáculos, para dizer para você que tudo é possível, que você pode chegar onde você quiser. E é isso, eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez. E é isso. Jael, eu que agradeço por você estar aqui hoje honrando o Conexão Musical com a sua presença. É muito bom poder te receber aqui. Deus te abençoe a cada dia mais, que a sua vida possa ser como flecha que acerta o alvo, indo cada vez mais longe, mais profundo na presença de Deus, mas também mais longe no alcance e na abrangência do teu propósito, né? De cantar para o mundo aí que Jesus tem essas águas para todos nós. Amém. Fique com Deus, você que está nos assistindo. Foi um prazer contar com sua presença e não perca o nosso próximo Conexão Musical. Até a próxima e tchau, tchau!